Boa noite. É um prazer enorme ter vocês aqui para mais uma palestra, para a gente ficar mais sabido, aprender um pouco mais e, sobretudo, sobre restauração, que é uma coisa, é um quesito tão importante, uma matéria tão importante para nós que vivemos numa cidade tão cheia de patrimônio e tão perigosamente abandonada no seu patrimônio. Então, eu quero agradecer enormemente às professoras Kelly Scolari, Andréa Lacerda Bacchettini e Karen Veleda Caldas, do Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas LACORP, da Universidade Federal de Pelotas. Elas são responsáveis pelo restauro de 20 obras de arte do acervo do Palácio do Planalto, que foram destruídas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, e apresentarão nessa palestra o processo de restauro de diversas peças, incluindo uma ânfora de cerâmica. Os trabalhos começaram em janeiro e estão previstos para serem concluídos em dezembro deste ano. A iniciativa conta com um laboratório instalado no Palácio da Alvorada, que é fruto de uma parceria entre o IFAM, a Universidade Federal de Pelotas e a Presidência da República, por meio da Diretoria Curatorial dos Palácios Presidenciais. Então, nós hoje vamos ter uma super palestra. Muito obrigada, garotas, muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigado pela presença de vocês e vamos a isso. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, eu sou a professora Andréa, eu coordeno o Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais da UFPEL, e a Kelly, nossa técnica restauradora, né? E a professora Karen, que é a coordenadora do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais da UFPEL. É interessante dizer que nós somos 4 cursos em universidades federais na área da conservação e restauração de bens culturais. Estamos no sul do Brasil, né? Temos a Universidade Federal do Pará, que recentemente, em 2008, criou a primeira turma, a UFRJ, né, no Rio de Janeiro, e também a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem o SECOR, onde eu fiz a minha formação, e a Kelly também fez a formação dela. E, para um orgulho nosso, a Karen é egressa da nossa primeira turma de Conservação e Restauração de Bens Culturais da UFPEL, e hoje coordena o curso. Então, muito nos orgulha ter a Karen como egressa e hoje coordenando o curso. E temos a presença das duas restauradoras, nossas egressas, que trabalham permanentemente no laboratório aqui montado em Brasília. Então, a gente vai apresentar então um pouco do trabalho que a gente está realizando aqui em Brasília desde o dia 2 de janeiro, mas esse processo começou bem antes, né? Em agosto, quando o Andrei, que está aqui presente, faz um telefonema perguntando: vocês assumem essa empreitada, esse desafio? Eu disse: não, a gente assume. E aí tivemos todo o apoio da nossa reitora, Isabela Andrade, que é uma parceira que está dando toda a contribuição para a gente conseguir montar esse laboratório fora dos muros da UFPEL. A gente trabalhou muito no Rio Grande do Sul e agora a nossa primeira empreitada longe da nossa terra natal. Então, eu vou apresentar um pouquinho de quem nós somos, né? Nós somos o curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais da UFPEL. Nós fomos criados em 2008, dentro do REUNE, né? Que era a expansão das universidades do governo Lula. Nós somos 12 docentes e já formamos 146 alunos. Tá? O curso completou agora em junho 16 anos. Nós temos ênfase em pintura, madeira e papel. E também, então, vou falar um pouquinho do nosso projeto que se chama Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais. Então, ele teve a iniciativa da gente montar essas parcerias através da extensão universitária entre instituições públicas e privadas para a restauração de bens culturais. A universidade sempre foi muito procurada para atender a comunidade com esses aspectos relativos à preservação do patrimônio cultural. Pelotas é uma cidade tradicionalmente tombada, né?
a nível federal. Nós temos tanto patrimônio material como imaterial. Também o doce pelotense é patrimônio material registrado pelo IPHAN. Então nós somos uma cidade muito culturalmente e com um patrimônio muito rico, né? E aí, além das ações de restauração, a gente faz toda uma parte de documentação técnica, análise científica dos materiais constituintes das obras, a pesquisa histórica, documental, e também a gente faz a extroversão desses resultados apresentando em eventos acadêmicos, exposições e nos espaços acadêmicos da nossa universidade e fora dela. Então, o objetivo é que os alunos, né, tenham essa valorização do patrimônio, uma formação qualificada e cidadã dos nossos discentes. E além de devolver à comunidade esses acervos que muitas vezes estão inacessíveis pela falta de conservação e de mão de obra dos profissionais, principalmente na nossa região, que é no extremo sul do país. A gente tem os museus são mais precários assim, nas questões de mão de obra mesmo dos técnicos, né? Então demonstra a relevância também da profissão do conservador-restaurador e gera conhecimento sobre a área a partir do processo de restauração. Aqui a gente no estande da Fena Doce, que é a nossa Feira Nacional do Doce, apresentando o curso de conservação e restauro. Bem, os resultados, então, desde 2020, quando a gente lançou o projeto do Laboratório de Conservação e Restauração de Bens Culturais, a gente já restaurou 65 obras de instituições públicas e privadas, foram participação de mais de 60 alunos, 16 professores vinculados ao projeto, 7 técnicos atuando diretamente. Tivemos publicações, 74 publicações em anais de eventos, 20 TCCs defendidos, 9 exposições, 8 vídeos de divulgação, 2 livros publicados e as premiações na CIEP. A CIEP é a Semana Integrada de Extensão, de Inovação, Extensão, Pesquisa e Ensino da UFPEL, que é um congresso gigante na nossa universidade, é uma semana inteira de apresentação dos trabalhos que são desenvolvidos dentro da nossa instituição. E a Natânia, nossa egressa, já teve várias premiações na CIEP, então muito nos orgulha os nossos alunos que desde o início já participam dessas atividades que vão projetar eles nas suas carreiras profissionais também. Então nós firmamos um primeiro acordo de cooperação técnica com a SEDAC em 2019 para a restauração, a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, para a restauração de 2 obras de grandes dimensões que são muito emblemáticas para a cultura do Rio Grande do Sul. Uma delas é a Fuga da Anitta Garibaldi a cavalo, da Parreiras. As 2 obras pertencem ao Museu Histórico Farroupilha, localizado na cidade de Piratini, uma cidade a 100 quilômetros de Pelotas. E aí essas obras foram, então, para os laboratórios da UFPEL. Só que a obra a seguir, pode passar, ainda é a exposição da alegoria, da Anitta. E aí a alegoria tinha uma questão, ela é uma obra de 5,80 por 13,40, ela não cabia em nenhum lugar dentro da universidade. E a ideia então foi montar o laboratório dentro do Museu do Doce, que tinha um pé direito que comportava a obra, para a gente poder trabalhar. E o público então pôde assistir em loco o processo de restauração. Veio a pandemia, todos nós nos fechamos, a Universidade Federal de Pelotas tem um papel importante durante a pandemia, e nós fomos os primeiros a se fecharem e ficamos com as obras fechadas por 2 anos. Só que era o bicentenário da Anitta Garibaldi, e a gente tinha, assim, como gaúchos, né, a responsabilidade de entregar a Anitta Garibaldi para as comemorações do bicentenário, em plena pandemia. Então eu e a Kelly voltamos a trabalhar com o comitê gestor, dizendo não, é para ficar em casa. Nós conseguimos liberação, então, para trabalhar na obra, era eu e ela, mantendo todos os protocolos sanitários na época, trabalhando no laboratório. E aí, quando veio a vacinação, os alunos mais velhos que tinham se vacinado conseguiram, então, e a gente conseguiu terminar a obra, né, para fazer a restauração. E aí os alunos podiam acompanhar, o público também, pode passar.
E aí, quando terminou a restauração da Anitta, já estávamos abertos, mas ainda com os protocolos, usando máscaras e distanciamento social, mas já o museu com visitação. A gente abriu essa exposição contando, então, ocupando as 2 salas do museu, uma ocupando a obra, numa grande sala, onde tinha material de audiodescrição. Foi uma exposição totalmente acessível, com audiodescrição, quebra-cabeças, maquetes táteis. E na primeira sala, tinha então todo o material utilizado na restauração. Fizemos várias ações educativas também, recebendo escolas do município, né, educação patrimonial, desenvolvemos cartilhas para os alunos. Foi um trabalho incrível, assim, que teve um período de fechamento por 2 anos, mas quando a gente voltou, a necessidade era tão grande de trabalho e todos os alunos querendo ver as pessoas, né, e foi muito legal isso aí. E aí o projeto de extensão também, que dá origem, então, ao laboratório, é uma obra, pode passar aí, que é a Senhoras Tomando Chá, que é uma obra, é a primeira obra que a gente vai, de valor histórico, trabalhar no curso de conservação e restauro. Ela entra para o seu TCC de um aluno e ela acaba ficando 10 anos e ela é salva por estar no laboratório do incêndio da Prefeitura de Rio Grande. Ela pertence à Pinacoteca Matteo Tonietti, que é da Secretaria da Cultura do município da cidade de Rio Grande, que é a 50 quilômetros de Pelotas. Tá? E aí nós trabalhamos muito tempo, essa obra parou, fui fazer doutorado, a Kelly foi fazer o doutorado dela. Quando nós retomamos, acabamos a restauração, e aí nós não tínhamos autoria, porque a autoria, a assinatura estava comida por cupins, e a gente tinha vestígios de uma assinatura. E aí, junto com o professor do IFSU, que trabalha com o modo, Rafael Shaw, ele ia fazer a reprodução da cena para a exposição, das roupas, e ele disse assim, não, é impossível, a gente não conseguia autoria. Nós acabamos a restauração numa semana, em fevereiro de 2020, e em março vem a pandemia e tudo fecha. E aí a gente pôde se dedicar completamente ao estudo histórico dessa obra. E a gente chegou então à sua autoria e fizemos um trabalho incrível, assim, que agora vai ser publicado um livro, que a gente está em vias de captação de recursos, contando então um pouco dessa trajetória. Essa obra, ela participou da exposição de Paris, de 1901, tem foto dela no catálogo da exposição. Ela é uma obra do Henri Ricard Del Valle, e aí descobrimos a modelo principal, que é essa. Ela é, na época, a noiva do artista, depois se tornou esposa. Então, foi através dessa figura que a gente conseguiu a identificação, porque ela aparece em vários retratos. A primeira obra que a gente achou foi no Museu Nacional da Argentina, que tem a manicure, que é a mesma modelo. E é uma obra também que esteve em exposição no Salão de Paris. Essas 2 obras estiveram. E aí fizemos contato com pesquisadores da Sorbonne, que é a Christine Rossi, que estuda o artista, e ela acabou ficando surpresa como essa obra tinha chegado a Rio Grande, né? Estava dada como desaparecida na França, e desde a exposição, porque ela foi comprada para a exposição, na exposição ela foi comprada por um colecionador, e aí com o passar dos anos essa obra chega à Prefeitura de Rio Grande devido ao comércio de embarcações. Ela chega a Rio Grande como um presente para a cidade, pelas boas relações comerciais de um navegador, construtor de navios, que então doa essa obra para a Prefeitura. Só que não se tinha informação nenhuma a respeito dela. Agora, quando a gente devolveu então, ela à Prefeitura de Rio Grande, a gente fez uma exposição já trazendo essas informações, e agora a gente quer escrever um livro contando toda essa trajetória. A professora Cristiane já escreve um capítulo contando cada personagem, quem é cada uma dessas mulheres. E aí a gente descobriu a autoria e o nome real da obra, que é Oxá.
Depois disso, nós fizemos vários trabalhos na região e fizemos um acordo de cooperação, então, com o Palácio Piratini. Tudo isso vai acontecendo meio durante a pandemia, para o centenário do Palácio, e a universidade fechada, a gente não é possível a gente restaurar esse acervo, temos que esperar voltar às atividades normais. Aí quando voltou às atividades em 2022, eu acho, então a gente trouxe esse acervo, são 17 pinturas da ala residencial do Palácio. Então elas não são vistas pelo público, elas ficam ornamentando a decoração da casa do governador. E estavam precisando de restauro, e aí ficamos um ano trabalhando com elas. As meninas trabalharam em 2 obras delas, a Natânia e a Mariana. E aí a gente fez uma exposição em Pelotas, no Museu de Arte da nossa universidade, no MAUB, e também uma exposição lá no Palácio Piratini, que ficou quase um ano em exposição, para o público pudesse prestigiar essas obras. E o interessante também é que essa exposição do Palácio, ela vai inaugurar o Google Arts, a galeria do Google Arts, que foi na Semana dos Museus de 2022, quando lançaram essa plataforma de divulgação de artes, ela entrou então pelo Palácio, nessa exposição universal, assim. E agora a gente está com um projeto também, com o Palácio, para a restauração de 378 plantas originais do Palácio. 65 gobelins, 37 porcelanas. É um vasto trabalho que é até 2026 esse projeto. E também com outro acordo de cooperação com a Mitra Diocesana de Pelotas para a restauração da Via Sacra, dos 14 passos da Via Sacra da Catedral Metropolitana de Pelotas, que a gente está concluindo. Também encontramos a autoria das obras, elas estavam como francesas, mas a gente descobriu que elas são realmente italianas, e eles estavam assinadas até por Luigi Borgari, que é um pintor do final do século XIX, início do século XX, de uma família de pintores de pintura sacra, né? Ele estudou na Escola Albertina de Turim, e então tem essas obras lá na Catedral de Pelotas, que estamos finalizando agora a restauração. E agora eu vou passar a palavra para Karen, da continuidade, então, que ela vai falar agora sobre o projeto. Esse era só para contextualizar como é que a gente acaba chegando, então, aqui para fazer esse restauro das obras danificadas do 8 de janeiro. O Andrei tem muito a ver com isso, porque foi ele que fez o primeiro contato, então, para a gente estar aqui hoje. Sim, vamos lá, então. Então, 8 de janeiro foi um baque para todo mundo, né? Foi um choque para todo mundo, para nós também. Naquele dia fatídico, nós todos nos comunicávamos por WhatsApp, né? O que a gente pode fazer? Vão para lá, a gente tem que ajudar a recuperar essas obras e tal. Se encaminhou via reitoria um documento, né, oferecendo o nosso trabalho, enfim. Quando foi meados de 2023, o Andrei então entra em contato conosco para firmar então um acordo de cooperação, ou melhor, desculpa, um termo de execução descentralizado, uma TED, para que a gente então desenvolvesse a restauração de 20 obras, certo? A proposta então desse trabalho foi restaurar 20 obras de arte que fazem parte do acervo dos palácios presidenciais que foram vandalizadas em 8 de janeiro de 23. Nesse pacote de 20 obras, nós temos 16 pinturas, 2 esculturas em metal, uma escultura em madeira e uma cerâmica. Todo o trabalho que é desenvolvido nesse projeto, né, no projeto então a gente chama de Projeto Brasília, né, para resumir, porque o nome da ação é grande, a gente chama de Projeto Brasília do LACORP. Ele tem como metodologia justamente a expertise que o LACORP tem
no desenvolvimento de projetos de recuperação de acervos, como a Andrea já mencionou vários aqui. Então, esse trabalho que o Laboratório Aberto e que o LaCorp tem como base serve como estrutura mesmo, metodológica para o desenvolvimento aqui. Uma questão que é importante nisso tudo, que é destacar que o Laboratório Aberto, o LaCorp, nunca tinha saído, embora tenha trabalhado com acervos de fora da cidade de Pelotas, nunca tinha saído da cidade, né? Então as obras geralmente vinham para Pelotas. E esse é um grande desafio. Quando o IFAM nos procura e diz, vocês precisam vir para Brasília, vocês terão que montar um laboratório de conservação e restauração em Brasília, porque as obras precisam estar em Brasília. E mais, no Palácio Alvorada, na casa do presidente. Então isso foi um desafio gigante. Nós vamos lá. Não vamos deixar de realizar esse trabalho. Vamos lá então, pode passar. E aí então foi criada uma ação desse grande projeto do Laboratório Aberto, que é a Ação Patrimônio Cultural dos Palácios Presidenciais, valorização e promoção da democracia a partir da conservação e restauração dos bens culturais vandalizados dos Palácios Presidenciais. Essa ação tem os eixos, né, da universidade, né, do tripé da universidade, de extensão, pesquisa e ensino. Isso foi um casamento muito, que eu particularmente entendo como muito proveitoso, porque o espaço universitário proporciona uma riqueza de braços, né, de possibilidades que vão muito além da restauração propriamente dita, né? Então a gente está fazendo muita pesquisa, a gente faz pesquisa científica, a gente faz pesquisa histórico-artística, se faz ação de educação patrimonial, tudo isso está englobado dentro desse grande pacote que é esse projeto, não somente a intervenção propriamente dita, né? Pode passar. Quando a gente chegou em setembro de 23, né, que nós viemos fazer então nossa visita técnica para conhecer de perto essas obras, a gente recebeu um dossiê do IFAM, fotografias, enfim, né, e descrições dos danos, mas nós queríamos visualizar de perto como estava esse acervo para conseguir montar o projeto e fazer a assinatura então do termo de cooperação. Foi um grande choque, né? Então a gente traz aqui três imagens basicamente, né, que falam então dessa memória, né? Dessa memória dessa violência física e simbólica também que a gente teve no 8 de janeiro, né? E a gente sintetiza em algumas imagens aqui, né? Isso aqui é um verso, por exemplo, de Cavalcante, de uma das punhaladas que ele recebe. E foi muito chocante quando eu e a Andrea chegamos de frente em todas as obras, mas o de Cavalcante foi uma coisa muito chocante. Porque parecia que a gente estava sentindo aquelas facadas, aquelas punhaladas, enfim, na gente, né? Porque ver pela televisão não é o drama de ver, né? A gente fala e ainda se arrepia, né? Pode passar aqui. Então, essas são agressões, né, que a gente já tem suficientemente sedimentadas na nossa memória coletiva, né? Aquele 8 de janeiro foi muito dramático. E aqui a gente não está trazendo essas imagens com a intenção só de relembrar, né? A questão não é relembrar, mas é apresentar tentar sintetizar em algumas imagens o tanto de desafios que a gente vai ter como profissional da conservação e restauração, né? Profissionais esses que são responsáveis por intervir nesses bens, que tem, para além do seu significado original, enquanto obra de arte, né, toda essa simbologia, que carrega todo esse simbolismo, especialmente desse simbolismo de reafirmação da democracia. Então é um projeto muito emocionante por conta disso, né, porque a gente está trazendo não só a nossa experiência técnica, mas está trazendo a nossa experiência como cidadão também para esse projeto, né? Pode passar. Como metas do
projeto, a gente tem 5 grandes metas, pode passar. A meta 1 é a ação de conservação e restauração das 20 obras, desmembrada em montagem do palácio, montagem do laboratório no Palácio Alvorada. Essa primeira imagem aqui é o subsolo da capela do Palácio Alvorada, e essa aqui é a reserva técnica. A gente hoje está trabalhando nesse espaço da reserva técnica, a gente montou o laboratório aqui. Vocês imaginem a logística de estar trabalhando dentro da residência do presidente da República, né? Não é algo muito simples. E esse espaço a gente está usando, inverteu, a gente está usando ele como, da capela, né, como reserva técnica, e para fazer a parte de documentação científica também, das fotografias e tal, a gente usa também um pouco desse espaço. Mas o laboratório propriamente dito está onde é a reserva técnica tradicionalmente. Então, a restauração dessas 20 obras, depois a meta 2, realização de eventos acadêmicos e seminário temático para apresentação dos resultados do projeto, que o primeiro evento então foi a abertura propriamente dita do laboratório, que foi dia 8 de janeiro de 24. Nós vamos ter um encontro que ao final dessa palestra vai ter o cardzinho para vocês visualizarem, que vocês vão estar convidados. Um encontro de apresentação da restauração das obras, de todos os processos que estiverem concluídos até final de agosto agora. Vai acontecer final de agosto. E vamos ter um evento de encerramento que vai apresentar um documentário sobre o projeto, um livro-arte com os processos, não com os processos detalhados, mas um livro que vai trazer as obras, contextualizações históricas, enfim, um livro-arte mesmo. Aqui são algumas imagens do evento de abertura, que foi restrito naturalmente, porque nós estamos dentro do espaço da casa do presidente, né? Pode passar. A meta 3, elaboração e colaboração com o IFAM de um material gráfico e iconográfico a respeito das obras e do próprio processo de conservação e restauração, para se possibilitar o conhecimento dessas, né? O item A, elaboração do livro-arte, que é esse que eu comentei antes, um documentário sobre o processo, um catálogo para visitantes, e tem mais um vídeo da educação patrimonial e um vídeo de sensibilização também, que vai ser colocado numa exposição. A meta 4, organização de ações de educação patrimonial e acesso à informação, cujo público-alvo são as escolas de educação básica do ensino fundamental, numa parceria com a UNB. Já está firmado com a Secretaria de Educação aqui de Brasília, para que se leve a educação patrimonial para escolas da periferia de Brasília, para que eles conheçam essas obras, conheçam esses processos de conservação e restauração. E a professora Cláudia Garcia, da UNB, abriu uma disciplina que junta graduação com pós-graduação. A disciplina se chama Estudos Especiais de Patrimônio e Preservação, que foi justamente criada para desenvolver projetos ou materiais, inclusive, para as ações de educação patrimonial. Dessa disciplina, estamos tirando alguns bolsistas que vão atuar como educadores patrimoniais nessas escolas, né? Então, vão ter atividades lúdicas também, brincando de ser conservador, restaurador do patrimônio brasileiro, com quebra-cabeças, vai ter um vídeo de sensibilização, cartilhas, materiais artísticos. Aqui uma questão, né, que é bacana, o fato de se estar na universidade, né? Nós tivemos uma ideia e procuramos um professor, o professor Damé, que é professor de escultura aposentado já, mas que ainda está muito vinculado, né, ao curso de artes da universidade. Professor, a gente quer fazer um vaso cerâmico, uma miniatura do vaso cerâmico para as crianças montarem, né? A gente vai quebrar em partes e eles vão montar essas peças. O professor Damé comprou a ideia, reproduziu um protótipo no torno. Nós vamos reproduzir isso em argila, vamos queimar essas peças e vamos fazer essas peças para as crianças então manipularem na educação patrimonial. Vai ter montar, pintar, enfim, vai ser um trabalho muito legal. Nós
Esse aqui, essa exposição itinerante, ela é uma parte que não está na TED, mas que a gente também tem pouco trabalho, não estou mais esse. Mas é um projeto muito apaixonante, né? Então, nós temos que fazer uma exposição. Tem uma questão, assim, que a ideia era que o laboratório fosse um laboratório aberto, que tivesse visitação. Mas por conta das limitações da segurança, das questões de segurança do palácio, isso não foi possível. Então, a ideia é levar em fotografias esses processos. Vamos fazer uma exposição no IFAM, que vai inaugurar dia 26 de agosto, fica 2 meses, e uma exposição fotográfica que vai apresentar também um pouco desse processo. E essa exposição, uma réplica dessa exposição, vai para as escolas também, para essas crianças visualizarem esse trabalho também. A meta 5, assessoramento técnico ao IFAM na elaboração de diretrizes para preservação e conservação preventiva e ou curativa de bens culturais referentes aos 20 bens abarcados pelo projeto. Nisso, a gente está trabalhando basicamente aqui com conservação preventiva, né? Pensando em coletar informações desse ambiente, né? Condições ambientais, tanto do laboratório, onde a gente está desenvolvendo, onde essas obras estão em tratamento, quanto dos espaços e expositivos no Palácio do Planalto, né? Então, é juntar essas informações para que a gente dê condições e dê informações para o IFAM, para que o IFAM tenha condições de orientar também eventuais necessidades, enfim, tá? De acondicionamento e disposição. E agora eu vou passar a palavra para a Kelly, que vai falar sobre as obras e sobre os processos de restauração. Obrigada. Bom, boa noite. Nesse processo a gente tinha um cronograma, mas no decorrer do tempo esse cronograma mudou um pouquinho. Primeiramente era para restaurar a peça cerâmica, daí a peça cerâmica foi para o fim, e assim a gente foi se adequando. Mas a gente entrou num ritmo bom de trabalho, que estamos conseguindo manter um cronograma em dia. Vou começar primeiramente com os galhos de Franz Kasper, que é uma escultura em madeira. Ela estava em estado péssimo, é pouco. Ela estava muito quebrada, e principalmente não quebrada, ela estava com as fibras de madeiras dilaceradas. Então não era só eu colar peça com peça, eu não tinha mais estrutura para fechar a madeira. Então, uma coisa que a gente achou que ia ser fácil, não foi, ela ainda está sob supervisão, que como é madeira, e assim, a gente começou a trabalhar numa época que é janeiro, que chove muito, já estava muito úmido, e agora está muito seco, então a gente está estudando para ver se ela está bem, se ela está estabilizada ainda, né? Então ela ficou muito fracionada, principalmente num galho que é solto, que é esse daqui, e essa parte aqui, que é essa parte aqui. Vocês veem que simplesmente se fracionou tudo. E todos esses fragmentos. A colheita que teve de juntar as peças, a gente sempre diz desde o primeiro dia, foi perfeita. Quem esteve lá no dia ou no dia seguinte, fez um trabalho primoroso de juntar os caquinhos da ânfora, da cerâmica, os caquinhos da madeira, o pedaço do papel, foi perfeito, porque você nos deu material para conseguir restaurar, né? Então a gente começou o restauro fazendo toda a documentação fotográfica, né, de levantamento do estado de conservação dela. Depois a gente começou a estudar como, primeiramente, a gente ia desmanchar todo ele. Só que no verso ele tinha parafusos muito grandes que estavam muito apertados. No momento que eu girava o parafuso quebrava. Então a gente decidiu não desmanchar ela e trabalhar somente nos galhos que estavam apresentando danos, né? Então são principalmente aquele galho que eu já mostrei e esse daqui, que é o grandão, que ele simplesmente só estava preso por um pino e todo
fracionadinho. Então a gente desmanchou essas peças, se fez a higienização mecânica, todo o processo de restauro, se consolidou. Quando se tinha a peça, precisava de consolidação estrutural, que no caso aqui é estrutural, que segura o galho, eu coloquei pinos de metal. Quando o galho não era estrutural, só era para consolidação do galho, um galinho mais fino, eu trabalhei com bambu. Por que o bambu? O bambu, ele consegue ter uma dilatação e uma contração, para faltar as palavras, que não se altera muito. Então ele não me dá uma junta dilatação, ele preserva, então ele dilata, ele não me estende, ele não vai me danificar a peça. Então a gente fez todo um processo. Mariana foi perfeita nessa parte, ela teve uma parte aqui que ela teve que refazer toda essa aqui, a gente tinha os 2 fragmentos, mas não tinha mais esse pedaço. Então ela fez toda uma construção com bambu, colocando serragem com adesivo, fazendo uma pastinha, deixando secar, a gente foi indo. Isso levou uns 4 meses todo o processo, né? Pode passar. Depois de todo consolidado, nivelado, a gente fez a reintegração cromática, né, com aquarela, somente nos pontos que precisava. A obra é branca e ela é opaca, ela não tem brilho. Então eu tive um problema, porque eu precisava botar alguma coisa em cima da aquarela, porque se alguém passar um pano, sai a aquarela. Então eu tive que passar um produto brilhoso para depois eu baixar esse brilho para ter a conservação da minha pigmentação que eu estava colocando ali. Ela ainda está em observação, ela ainda não dei ok ainda na época, ela dando umas mexidinhas. Então a gente está em observação até ela se estabilizar. A próxima obra é fachada colonial rosa com toalha, eu sempre troco, eu boto a toalha cor-de-rosa, sempre troco. José Paulo Moreira de Fonseca, é um óleo sobre tela. É uma obra pequenininha, de pequena dimensão. Ela estava ondulada, com vários craquelês. E vou dizer que o desafio mais dela foi desmontar ela, porque ela tem... O bastidor dela tem 6 partes, então... o maior desafio desmanchar foi a obra. Então, essa obra ela já está concluída, ela foi higienizada mecanicamente, quimicamente. Ela não recebeu, ela recebeu camada de adesivo para fixação da camada pictórica, foi a mesa térmica, recebeu reforço de borda, se estirou num chassi novo, porque o chassi dela era muito fino e fixo e não estava dando sustentação, já estava torto, estava fora de prumo. E depois disso, depois do chassi, se nivelou, reintegração cromática, verniz final fosco e montagem. Esse é o final dela, ela está pronta frente e verso. Foi feita a documentação. Isso vai dizer. A gente, agora vinda com a professora Karen, que faz a parte da documentação, as obras que estavam prontas, o processo de restauração, vão ser documentadas, a documentação final, que é a foto final, frente e verso, e fotos macros dos detalhes, né? O Flautista, que é a escultura em metal de Bruno Jorge, estava fragmentada em 4 pedaços, né? E ela estava meio solta da base. Então a gente contratou um especialista em metal, que também é nosso egresso, o Tarsis, e ele veio junto com um soldador, que foi o soldador que trabalhou muitos anos com o Chico Stockler. E ele então ele tinha uma experiência muito grande na parte da solda, que tinha que ser uma solda muito, como ela é fina, tem que ser uma solda muito delicada, não pode ser qualquer solda, tem que ter muita experiência. Aqui foi quando as meninas vieram em setembro para fazer o levantamento, né? Ela estava toda fracionada, com várias fissuras. Não foi só na parte. Essa parte de sustentação, ela estava, em vez de estar reta, ela estava curva. Então, a gente imagina a violência para quebrar uma obra desse porte, né? Pode passar. Aqui é o Tarsis e o Altair, que é o soldador.
já fazendo a parte de restauro. Primeiramente ele fez o restauro da pedra, que tinha vários quebrados, né, várias fissuras. Depois eles foram para a parte da solda, fizeram a solda, fizeram toda a lixação, tudo, fizeram a pátina para voltar a ter a cor semelhante ao original. E aqui na estrutura, eles tiveram que refazer o pino, o parafuso, porque o parafuso estava solto e não sustentava mais a obra. Porque a parte de pedra é muito mais pesada do que todo ele. Para levantar ele precisa assim, uns 4 homens assim, com a pedra, é muito pesada. Então eles tiveram que fazer toda a estrutura e ela é fixa só por um parafuso. Então não dá para bater nela porque o parafuso dá de si. Então eles fizeram toda a estruturação nova do parafuso para ter uma consolidação perfeita. A Vênus Apocalíptica Fragmentada, que também é uma escultura em metal, de Marta Mujirin. Minuhin. E essa é interessante porque ela foi lançada como uma arma. Ela foi encontrada no jardim, ela ficava no terceiro andar, ela foi encontrada no jardim do Palácio do Planalto, né? Então, e ela é um peso... Ela é muito pesada. E ela recebeu o principal dano nela foi essa parte aqui, que deve ter sido a parte que caiu em terra. E ela ficou com um ovo e toda fracionada ali. Então é essa parte aqui e várias escoriações em volta dela. Ela tinha muitas. É bronze, as duas são bronze. As duas, é uma liga. É uma liga que predominantemente é bronze. Né? Mas ela tem uns afundamentos, tinha uns afundamentos impressionantes, assim, na testa. Fissuras que se conseguia visualizar quando eu estava fazendo as fotografias, a gente colocava a luz de um lado e fazia fotografia por dentro e a gente enxergava tamanha era a quantidade de fissuras que tinha. Foi um trabalho muito legal que o Tarsis fez. Então, aqui também é o levantamento, né, dos amassamentos que tinha as fissuras, né? Atrás também, além da testa, atrás. E eles vieram com uma ideia, com uma ferramenta, não, nós vamos botar ali, vamos puxar, vamos fazer martelinho. Nada funcionou. É uma lanternagem. Eu dizia assim, o martelinho de ouro. Nada funcionou e o Altair dizia assim, não está funcionando. Eu disse, mas nós vamos fazer funcionar. Aí a gente, pode passar. Aí eles resolveram fazer uma coisa mais drástica, que foi abrir um pedaço aqui onde tinha, aqui assim, ele abriu um pedacinho, para conseguir desamassar tudo por dentro, deixar o mais parecido, não está igual, porque é impossível ficar igual, o mais parecido ao original, né? E depois ele ressoldou essa calotinha em cima e fez todo o trabalho de lixação, passar a pátina, né? Mas ficou muito... Ficou perfeito, tu não olha, tá? Pode passar. Aqui ela pronta, já com a pátina. Ela está mais clara. Por quê? Porque ele teve que passar uma pátina nova em toda ela. Se ele fosse passar só local, ia ficar manchado, ia ficar feio, horrível. Então ele fez uma pátina nova, que agora, essa foto já é antiga, ela já está mais escurecida. Então cada vez que o tempo vai passando, ela vai ficando mais semelhante ao original. Mais ou menos, ele disse que uns 8 meses ela já vai estar muito semelhante à cor anterior. E estabiliza. Daí ela estabiliza. Ele disse que se eu quisesse acelerar o processo, era só botar na rua e molhar. Mas eu não ia fazer isso, né? Então, essa é uma obra que é a obra de papel, que chegou a nós como sem título e sem autor. Então, a gente, através das pesquisas do professor Roberto, ele conseguiu, depois da gente montar o quebra-cabeça da restauração, identificar o artista, que é Martin Gledden, e o nome da obra é O Pássaro, que esse artista doou, na época da criação da coleção do Alvorada, várias obras para o Alvorada, e essa é uma delas. Então essa obra ela tem uma estrutura,
uma moldura muito pesada e de vidro. A moldura dela é tanto assim maior que ela para os dois sentidos, então ela é muito pesada. E ela, o papel foi encontrado fora da moldura, com aqueles fragmentos colados dentro da moldura e toda amassada e molhada. Tanto que ela é um guache. Então ela teve vários perdas e manchas. Tá? Pode passar. Então a gente fez todo um trabalho de estabilização da obra. A gente fez uma vinilização por trás para dar estrutura, porque ela está muito ácida e qualquer coisa que a gente mexia nela se rachava. Então a gente fez uma vinilização pelo verso. Essa é a professora Mirella, que é a professora de conservação e restauro de papel. E na frente a gente fez com aerógrafo uma camada de adesivo CMC para dar uma estabilizada, porque tu tocava nela, ela saltava. Ela estava pó, como se fosse giz. Então a gente passou uma camada de CMC para dar uma estabilizada, uma fixada na obra, e ela está estabilizada agora. Pode passar. Ela já está na moldura. Só volta um pouquinho. Essa obra também é uma obra que é considerada pronta do processo de restauro e ainda falta a documentação final. Mas recuperou a cor ou ficou com as nuances? Algumas a gente conseguiu dar uma baixada, mas algumas ficaram. Não teve como. Como é um guache, a gente botava aquarela em cima de uma enxágue, então a gente foi só dando umas passagens assim para amenizar essas manchas. Então agora o próximo é um retrato, do retrato do Duque de Caxias, é um ar sobre tela de Oswaldo Teixeira. O Duque pintaram um bigode nele. De ritmo. Com canetinha. Não é pra mim, não. Não, mas O nosso medo era tirar essa canetinha, mas graças a Deus não foi tão difícil. A gente achou que ia ser mais complicado. Então essa obra foi toda desmontada, também teve toda a limpeza frente e verso, tanto mecânica como química. No bigodinho a gente usou os nossos químicos, nossas misturas, e a gente foi dimensionando um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, e a gente conseguiu tirar no final todo o resquício da canetinha, sem alterar nada da pintura, graças a Deus. Então ela recebeu reforço de borda, adesivo na frente também, foi a mesa térmica, recebeu um chassi, esse aqui não recebeu, o chassi dele era bom, a gente tratou com cupinicida e lixou, fez todo o tratamento e ele voltou ao seu chassi original. Teve a remoção do douramento. Não, eu cheguei na moldura. Aí a obra está pronta, né? Foi passado o verniz final. A moldura tinha uma purpurina dourada, muito mal aplicada. A gente via as pinceladas e a gente fez um teste, tinha folha de ouro embaixo. Então a gente removeu toda a purpurina e em alguns pontos, tinha duas pontinhas que não tinha, a gente refez, fez molde e consolidou, e a gente aplicou novamente folha de ouro e demos uma envelhecida para ficar no mesmo tom, e a moldura agora está com folha de ouro, no original. Essa foto é anterior. Essa foto é anterior, ela está pronta agora, né? Falta a documentação. Agora são 5 obras do Guilherme Bianchetti, que são óleos sobre madeira, que se chama pentípticos. 1, 2, 3, 4, 5. A gente gosta de chamar de músicos, que é mais fácil e mais bonitinho. Essas são as obras, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Elas estão prontas, já receberam todo o tratamento de limpeza, mecânica, química. Já foram em alguns partezinhos que teve que fazer consolidação. Se fez o nivelamento, a reintegração cromática e falta o verniz final dela, de todas elas, e depois a documentação final. Aqui as meninas fazendo a remoção das molduras. 3 a gente não tirou as molduras porque esse baguete estava colado na obra. No momento que a gente fazia força, o baguete quebrava. Então a gente, juntamente com o DCPP, a gente decidiu
não remover, tratar junto com a obra. Porque se a gente for tirar, a gente teria que fazer baguete nova, então não valeria a pena e a gente teria o risco de estragar a obra. Então a gente decidiu não intervir, não remover em 3 obras. Aqui é o processo de limpeza química, que deu um trabalho, porque o químico funcionava numa cor, na outra não funcionava, daí tu tinha que botar outro químico na outra cor, assim a gente foi indo por cor, né? Aqui é no vermelho, essa obra que foi a que deu mais trabalho, que também teve mais nivelamento e mais reintegração cromática. As obras, como eu disse, falta o verniz final, os pempíticos e a documentação final. A próxima obra é Cenas de Café, óleo sobre tela de Clóvis Graciano. Essa obra, a obra está pronta, sim? Só te interromper rapidinho, falar para o pessoal e aproveitar que tem um Gleico Bianchetti em exposição agora na Galeria do Curetos. Não sei se o pessoal sabe. Não sabia. Tem um convite. Vamos lá olhar. E tem um website novo também, sobre o projeto do FAC do ano passado, que tem o registro dos recortes jornalísticos que a Helena fez ao longo da trajetória dele. Eu vou passar para o professor de História, que está fazendo todo o levantamento histórico dessas obras. Então, essa obra está pronta, já está com verniz final. A gente está fazendo a moldura ainda, que ela é prata, que ela é folha de prata. E vou dizer, a folha de prata é muito mais difícil de aplicar do que a folha de ouro, porque ela oxida muito rápido, ela arranha, ela está complicadinha, mas a gente vai fazer ela no final. Como eu digo, a gente deixa de castigo e depois volta, com a fria e acaba ela. Então aqui a obra, a obra, né, ainda aqui ela não teve tratamento, mas é assim que ela se encontra, já está prontinha. A próxima obra é o Casarios, é um óleo sobre tela de Dario Beccati. Essa obra ela está faltando o verniz final. Ela recebeu um relintelamento no verso com poliéster transparente, porque ela tem uma inscrição no verso. Então, quando as obras têm inscrições que precisam ser visualizadas, a gente faz relintelamento com poliéster, que é um tecido transparente, que ele fica, a gente consegue ler o que está no verso. A moldura também está pronta, ela ficou muito mais clara, esse linho aqui ficou bem diferente depois de todo o tratamento. A próxima obra é Sem Título, é um óleo sobre tela também do Dario Beccati. Essa obra está em processo de restauro, porque foi a última que veio para nós, que estava numa exposição no Planalto. Então ela não foi documentada, nem a documentação inicial ainda. Então ela está em stand-by, ela vai só começar a ser trabalhada no momento que Karen fizer as fotos iniciais. As Mulatas, óleo sobre tela, de Emiliano de Cavalcante, o Di para os íntimos. Então, é uma obra de grande dimensão, é 3,57 metros por 1,52, não, 1,20, 52 é o bastidor, tá? Ela recebeu 7 facadas, não é facada, punhaladas. E uma escoriação. E uma escoriação bem profunda ali. Essa é a famosa dos vídeos, de todas as cenas. Bem, a gente está trabalhando nela agora, né? A gente começou semana passada e a nossa ideia, então, é não esconder essas facadas, né? Então, pela parte da frente elas vão ser reintegradas, mas pelo verso a gente vai usar também o poliéster para justamente mostrar o local das facadas, né? Então foi uma opção nossa, assim, de não esconder, então, esse ato que foi tão drástico, né? Essa obra já teve uma intervenção anterior, nós removemos ontem
o linho do reentelamento. antigo reentelamento. Muito trabalho. Oi. Se vai preservar o ato violento atrás, como que a população vai poder ver isso? Que era uma obra de grande dimensão. A gente está estudando que seja frente e verso a visualização. A gente já externou essa ideia para o DCPP, para o IFAM, e a gente está resolvendo como é que vai fazer essa exposição. Não precisa colocar todas, né? Mas essa seria muito simbólica, né? Se ela apresenta A frente e ideia verso. é que tenha alguma informação também ao lado, um toque com um vídeo, um QR Code que leve ao... Mas a informação não é igual, não é igual. Sim. E E ela ela não ficasse Ela teria que ter uma posição. Ela tem uma, ela fica, no que eu saiba, numa parede de espelho. De espelhos, Mas não é mais esse desenho, né? Ela teria que ganhar um espaço com um símbolo. Isso vai ser agora discutido com a Grande. A ideia é essa, né? A ideia é essa, agora não sei se dá para essa ideia ser feita lá no Planalto também. Uma paredão de vidro, Nem tudo que a gente consegue por ser, a gente consegue executar dentro dos palácios, né? Que, como o IFAM tem algumas regras que têm que ser obedecidas, então tem algumas coisas que não dá para fazer, uma coisa a gente consegue fazer. No mágico não tem aqueles painéis de vidro que são suspensos. Esse palácio de visitação é necessário que as pessoas Entendam. que acreditam veja que é para ver o que é que não tem que fazer na vida. Pode dar um spoiler? Eu fiz a digitalização 3D da frente do verso desse quadro. Que legal. Fiquei sabendo que tinha sido feita. E já tem uma réplica impressão 3D de resina do maior dos furos. Que legal. É lindo, mas o Porque importante ainda é está meio sob sigilo, assim, o resultado final, mas já tem sim. Que legal. Poderia participar da exposição. Podia botar junto, Mas não é a mesma coisa. Com certeza. É lindo, é ótimo. Tem que Mas mostrar a Complementa, cicatriz. Mas é mas visualmente bem agressivo, transmite. Com certeza. Claro. Então, Mas aqui é importante essa documentação, né? Tudo é comunicação também, né? São formas de comunicar também, né? Então aqui é os detalhes, esse aqui é do verso, esses dois são da frente, né? De como a obra também ficou quase um ano para restauro, ela já trabalhou bastante. Então agora a gente tirou o reentelamento de trás, elas já não se juntam direitinho, estão muito amassadas. Então a gente vai ter que fazer um trabalho mais para nivelar, a gente vai ter que fazer enxertos, uma costura. Então a gente vai ter que tramar de novo as fibras. Não, acho que dá para falar mais. A gente descobriu então que ela já teve essa intervenção e ela tem, hoje a gente percebeu que ela tem um enxerto numa lateral, teve uma complementação de tecido nessa restauração, que a gente acabou tendo que remover. Então a ideia agora é fazer a complementação, né, desse novo enxerto, porque ele estava feito até em papel japonês, né? Então a gente vai descobrindo, né, mexendo na obra que a gente vai descobrindo, mesmo com os exames. é o enxerto? Não sabemos ainda, porque a gente não tem relatório. Não tem relatório. O antigo Não restauro. pode ser ele mesmo ter feito, não? Não, acredito que não, porque ele... É diferente. Não, porque tem reentelamento atrás. É um processo já de restauração mesmo. e a técnica que usada já é com a Beva, é um adesivo mais recente. E interessante que a gente tem colega, o Roberto Hayden, que é o nosso historiador da arte, que trabalha, e ele já descobriu então que foram 8 obras feitas para um navio Dona Leopoldina, e uma dessas obras é a de Janira, né, e o de Cavalcante. Tem obras inclusive do Iberê Camargo, e essas obras foram incorporadas ao acervo do Palácio no governo Collor, né? Então a gente está descobrindo muitas informações que a gente não tinha com a pesquisa histórica. E agora vamos ver se a gente consegue identificar que período que ela foi restaurada, né?
É tudo, as purpurinas são dessa época. As purpurinas são dessa época. Eu sei, inclusive, por causa da capela do palácio, porque eu acompanhei o restauro e nós descobrimos que ela estava purpurinada por cima da folha de ouro. Então, a purpurina é da época da Dona Rosângela. Interessante. Tem tudo a ver. Não é? Está bastante. Então, a gente está trabalhando nela nesse momento, né? Ela era para ter começado em março a restauração, mas aí eu tive problemas de saúde e aí aí nesse meio tempo teve essa enchente horrorosa no Rio Grande do Sul, nossos voos todos foram cancelados, mas a gente conseguiu chegar aqui, eu e a Karen. Eu pensei que vocês não fossem voltar. Dá vontade de ficar aqui. Grande lá agora. Sim. O bastidor teve uma das travas verticais fragmentadas, né? Então a gente teve. O bastidor está perfeito, só essa trava aqui acho que foi nessa daqui. Central, ela quebrou. Então a gente mandou refazer, mandou refazer. Eu recortei o macho e a fêmea ali para encaixar essa semana. E já tá montado também o bastidor. O bastidor é muito complexo, ele é 2 bastidores num. Então é um bastidor com as travas, com outro bastidor para segurar as travas. É lindo o bastidor. O bastidor já é uma obra de arte. Agora a gente está lá na sofrência, nós todos estamos com os dedos com bolha, porque a gente está removendo o adesivo usado no rentelamento com bisturi. Então, a gente está rindo porque a gente é muito trabalho, né? Todo mundo acha que é um glamour a profissão de conservadora, restauradora, mas não é. É trabalho duro, né? E físico também, né, gente? Então, sangue, suor e lágrimas. Tudo isso do cabo de bisturi, não sei quantas lâminas já foram. Deve ter umas caixinhas já. Então, esse artigo que está em processo de restauro, possivelmente vai ficar pronto em setembro, que é um processo lento, que a gente é uma obra importante, que o trabalho tem que ficar perfeito, né? Então, tem que ser com muita calma. E a gente está filmando todas as etapas também, né? A gente tem um tripé, fica lá filmando todo o tempo, haja HD para salvar tanto vídeo, para ficar bem documentado também todo esse processo, né? Então, a próxima obra é Ruínas de Igreja, é um óleo sobre tela do Ivan Marquette. Essa obra também não está documentada ainda, ela bem no próximo, quando a gente terminar o processo principal de Cavalcante, a gente começa a pegar essas obras que ainda não foram fotografadas, não tiveram a foto inicial, documentação, que além da documentação visível, frente e verso, tem luz UV, tem luz rasante e luz transversa. Então, cada luz infravermelho. Então, cada luz é um cenário diferente e as obras são de tamanho diferente. Então, é um esquema diferente para cada obra. Então, essa obra ainda não foi para restauro, não está sendo restaurada. Paisagem de óleo sobre tela de Armando Viana. Também não foi documentada ainda, é uma das próximas a ser restaurada. Ela está com muita perda, principalmente na área da copa, e ela está bem fragilizada, tanto que a gente não pode deixar ela de pé, ela tem que ficar deitada, porque ela está caindo fragmentos, mas ela não foi documentada ainda, então a gente não pode entrar com o processo de restauro. A moldura dessa obra já foi restaurada, ela é folha de ouro, e ela é linda, ela é uma das mais bonitas de todo o acervo. Ela tinha muitas perdas em volta dela e ela já tinha recebido um restauro, que essas partezinhas assim, alguém pegou uma massinha e fez uns xizinhos assim. Então a gente tirou toda essa parte, refez o molde, refez tudo de novo e deixou perfeitinha, ela ficou muito bonita. Borboletas e Pássaros é um óleo sobre tela de Glauben, de Monte Lima. Essa obra está com muitas perdas, principalmente no azul. É outra obra que também não iniciou ainda o restauro, porque não foi fotografada ainda, a documentação inicial.
e ela também está na horizontal, porque ela também está muito fragilizada. E a moldura já foi feita, é uma moldura simples, que não tinha muita coisa para fazer, a gente fez todo o processo de escopinização, higienização, passamos uma cera de proteção, a moldura está pronta, mas a obra não se mexeu ainda. Essa vai ter bastante ainda. Essa partezinha que vocês veem, esses branquinhos aqui assim, ó, é tudo perda. É muita perda. Ela está bem, um estado dela bem crítico assim. Cotswold Town. Essa obra é um óleo sobre tela de John Piper. Não se tinha o título, chegou para nós como sem título. Aí no decorrer do processo do restauro se achou, descobriu o nome da obra, né? Então já está com as fichas já estão com o novo título. Essa obra já está pronta, o processo de restauro, mas não está com a documentação final ainda. Ela tinha purpurina, Mariana? Não, né? Ela tinha purpurina também na moldura. Aí a gente fez um teste, ela tinha folha de ouro embaixo. Então a gente removeu toda a purpurina e nas lacunas a gente reaplicou a folha de ouro e se fez a reintegração para ficar homogêneo. A obra já foi restaurada, ela recebeu adesivo na frente e reforço de borda, foi para mesa térmica, também se teve todo trabalho de limpeza química, mecânica. Recebeu um chassi novo, porque o dele também era fixo, muito fino para a obra, com uma trava no meio para sustentar a obra, que é uma obra grande. Foi feito o nivelamento, reintegração cromática e verniz final. Essa obra está pronta. Falta a documentação final. E os dossiês de tudo. E a história toda, que vem depois do restauro. Bom, agora é o meu xodó. A cerâmica, que todo mundo diz que é uma ânfora, não é uma ânfora, é uma hídria. O que é uma hídria? É uma hídria medicinal. É uma hídria que antigamente se botava os produtos farmacêuticos, na boquinha embaixo tinha uma torneirinha, abria a torneira e pegava e consumia o produto. Então, é uma hídria maiórica italiana, ela não é portuguesa. A gente já tem toda essa comprovação, além da parte histórica, a massa também, a gente mandou analisar quimicamente a massa e a gente está comparando com as massas portuguesas e as massas italianas da época. Eu tenho um livro daquela época, de um químico que fez essas análises, então a gente está fazendo essa comparação e possivelmente ainda não é, não vou dizer assim, 100%, mas ela é italiana. Tipo assim. Ela chegou para nós, fracionada, graças a Deus eu vou dizer, só na boca. Ela não quebrou o bojo todo, né? Então ela fracionou a gente processou 180 pedaços e muitos fragmentos são farelinhos que a gente não tinha como colocar de volta. Então a gente separou por massa de cerâmica, vidrado branco, vidrado azul, esmalte azul claro e esmalte azul escuro. E separou em Eppendorfs para ir junto com a documentação dela, para guardar junto com o histórico dela. Pode passar. Então, esse foi quando chegou para nós, os fragmentos, saquinhos. Por isso que eu digo que a pessoa que fez isso foi maravilhosa, porque ela catou as coisinhas no chão. E esses saquinhos, os fragmentos são eram 3 saquinhos assim. Mais fragmentados ainda. Mais fragmentados, eram pozinhos. O chão estava com água. E o chão estava com água. Não, tá? Então, assim, a Mariana e a Natânia, elas catalogaram tudo, botaram um número em todas as peças. Vocês também
todas as peças para a gente ter uma noção de como a gente montaria isso. Quebra-cabeça. Então a gente fez uma montagem fora da hídria, montamos fora, primeiramente, com fita. Eu fiz o esquema dos números das peças no papel, as meninas fizeram o esquema. Desmontamos tudo e montamos com fita na hídria, para saber como é que é o processo de colagem. Porque às vezes eu colo uma e a outra não colo. Eu tenho que colar duas juntas. Aí assim a gente foi fazendo todo o esquema para colar. Aí eu consegui colar 123 pedaços. O resto eu não consegui colar, porque eram fragmentos de dentro e eu não tinha como colar. Então a gente deixou separado, como eu falei antes. Dentro dele tinha esses resíduos, era papel de bala, chiclete, cigarro, dentro da hídria. Então, esse foi, o primeiro ato foi limpar ela, né? Todos os fragmentos foram limpos. Então, aqui é a montagem com fita dos fragmentos, para depois dessa fase a gente começar a colar com a cola, né? Com adesivo. Aqui é um detalhe de como é o dentro, né, a pasta e o esmalte. E aqui, depois de toda a fixação, tinham lacunas e perdas, né? Então a gente usou a massa branca e foi aos poucos, a Matânia, que eu agradeço, com amor, ela fez assim, um trabalho primoroso. Quando chegou ao fim, parecia um espelho. Tinha nada, assim, ó. Passava o dedo assim, ó, perfeito. Melhor que o meu. Então, assim, essa parte aqui, que é perto da alça direita, ela não tinha, se perdeu. Então, a gente tinha uma grande lacuna que a gente foi construindo com a massa, com seca a massa, bota mais um pouco, seca a massa, aí a gente vai trabalhando. Pode passar. Aqui é a lixação, que é a parte mais importante da cerâmica. Não é a pintura, é a lixação. Se a lixação não estiver boa, tu olhar numa luz rasante assim, quando tu chegar lá no fim, no teu verniz, aparece tudo. Então tem que ficar um espelho. Isso a Tânia deixou perfeito. A gente passava assim, brilhava a consolidação e as partes faltantes da massa. E assim, falta um pouquinho. E a ânfora, a hídria, tinha várias partes que não são ocasionadas pela queda, que são da fatura dela mesma. Que vários lugares não tinha nem vidrado e nem esmalte. Então são partes que não se mexe, é original. Só se mexe naquilo que foi perda da queda, né? Decorrência da queda. Aqui já fazendo o acabamento, dando a primeira de mão, que a gente trabalha na cerâmica, a gente trabalha muito com aerógrafo, né? Para dar essa leveza, porque o pincel deixa marcas, né? Então, aqui dando a primeira de mão, depois se lixa, passa de novo, lixa de novo, passa de novo. Assim a gente vai indo até ficar 100%. Aqui eu já trabalhando, no momento em que eu dei o fundo, tô um ocrezinho, uma areinha bem clarinha, eu achei o fundo, eu comecei a trabalhar com aquarela. Para mim dar essa transparência que ele tem, eu não podia trabalhar com as tintas normal que eu trabalhava. Então eu trabalhei com aquarela muito, para fazer esse trabalho de transparência aqui. Então trabalhei com pincel fino, final grosso, com aquarela, para dar esse acabamento. Aqui a peça já reintegrada. Foi também uma decisão que a gente tomou junto com o DCPP, se eles queriam que a obra aparecesse a intervenção ou não. Então foi decidido juntamente com o DCPP que seria uma reintegração mimética, que não apareceria nada do ocorrido com a peça. Então aqui
aqui é aquela parte fragmentada, todos os fragmentos, tá? E aqui é a parte faltante, que tem mais uma slide. A mesma. Aqui é a parte faltante. Aqui. Esse pedaço aqui não existia. Na alça, na cobrinha, o rabinho da cobra se perdeu também. Só sobrou um fragmentinho desse tamanho. E eu tinha que botar o fragmentinho na cobrinha. Então, se fez um molde, imitando, principalmente do outro lado que a gente rebateu, se fez um molde com massa de... Não, massinha de badelar profissional. Se fez um molde. Aí depois se tirou, eu fracionei, encaixei a parte que eu tinha, original, e as duas partes que sobraram eu fiz uma forma, e da forma eu tirei uma cópia. Pode pensar. Só um pouquinho, falta de da cópia eu emendei as duas cópias no original com pinos de inox. Lixei, a gente lixou, né? Deixou bem lisinho e começou a reintegrar. E colocamos pinos também nas pontas para botar o pino depois na obra. Aqui ela terminada, reintegrada já. A única parte original é isso aqui. O resto é intervenção. E aqui onde vão os dois pinos. E aqui a gente eu colando, né, com adesivo e já a massa de nivelamento, porque como eu tive que desbastar um pouco, porque como era rígido, um pino era para cá e o outro era para cá, eu tive que dar uma desbastada para poder encaixar, então eu perdi um pouco do que eu tinha feito. Então eu tive que botar a massa ali para conseguir encaixar de novo no lugarzinho. Quanto tempo você levou nesse restauro? Nesse restauro, se eu pegar ele, em um mês eu termino. Só que, como a gente está fazendo muita coisa junto, eu não fico só nele, que nem agora. Depois desse tinha outra fase que eu já fiz, que é pintar, começar a reintegrar. Mas quando as meninas chegaram, a gente foi pro Di Cavalcante, ficou e eu fui pro Di Cavalcante. Mas se eu pegar, eu levo um mês para fazer assim, fazer bem feito assim. Então essas são as 20 obras que a gente está trabalhando no nosso laboratório no Alvorada, que é um desafio muito grande desde janeiro que a gente tem lá. Está sendo uma experiência maravilhosa, principalmente para os nossos alunos. A gente está conseguindo trazer os nossos alunos para virem ter essa experiência com nós. Nas férias eles vêm e ficam um mês com nós trabalhando. Para os nossos professores também, vir ter essa experiência é muito importante, porque é um acervo muito importante, numa ocasião que foi muito impactante para nós. Então essa é a nossa equipe. Daí a gente tem a nossa coordenação, os nossos técnicos, os nossos docentes. Nós temos o pessoal do IFAM, o André, a Virgínia, que é a fiscal da nossa TED, o Paulo, o Luiz. Então é uma lista muito grande de gente que está trabalhando lá em Pelotas para nós, que são a gente está com bastante bolsistas, para fazer a parte burocrática também, que é fazer os relatórios, tratar fotografia, fazer documentário, fazer livro. É muita coisa sendo produzida ao mesmo tempo. Então é um trabalho muito bom de fazer, estou muito orgulhosa de estar aqui. E agradecer principalmente a André e a Caio, porque dizer assim, a Andréia chegou no laboratório, recebi um telefonema do André, e saí da reunião agora lá do colegiado, eu preciso de alguém de confiança que fique em Brasília. Eu olhei para ela, eu fico. Ela olhou para mim, tu fica? Tu acha que eu vou perder essa oportunidade? Então aqui estou eu,
né, com todos os nossos desafios que a gente teve durante esses 6 meses, que a gente sofreu bastante com enchente, com a Andréia doente, um monte de coisa acontecendo, mas está sendo muito bom. E eu agradeço muito ao IFAM por ter nos procurado e ter dado a oportunidade de ter passado por essa experiência. Obrigada. Ao Moacir, ele é um anjo na nossa vida, dentro da Alvorada. A gente precisa da agulha, ele vai lá e acha a agulha para nós. Então, assim, o Moacir foi o que, assim, que fez o projeto andar dentro da Alvorada. Muito obrigada, esse é uma observação.